Salve, salve galera! Muito bem-vindos a um episódio mais do que especial do 3 Pontos e a Falta. Temos um novo campeão da NBA, Filipão. O Denver Nuggets venceu o Miami Heat por 94-89 e pela primeira vez em sua longeva história de 47 anos, o time de Carmelo Anthony, o time de Alex English, de David Thompson, de Dikembe Mutombo, agora pelas mãos de Nikola Jokic, Jamal Murray e companhia, ganha seu primeiro título da NBA. Vamos falar tudo sobre essa partida, vamos falar sobre o título, vamos falar sobre o impacto destes novos campeões na liga e muito mais. Mas antes a gente pede para você deixar o seu like aqui, para você deixar o joinha, porque isso sinaliza para o YouTube que você tá gostando do conteúdo e o YouTube passa pra frente e ajuda a gente a chegar a cada vez mais fãs de basquete e a cada vez mais fãs de NBA. Então, lança o like aí, que ajuda a gente demais nessa nossa tarefa. E se você tá gostando aqui, se é a primeira vez que você tá chegando, torcedor do Denver Nuggets aí que tá querendo comemorar o título, tá olhando o YouTube atrás de conteúdo sobre esta grande vitória, já assina o canal aqui também para não perder nada dos nossos vídeos aqui do 3 Pontos e a Falta. Porque, obviamente, essa temporada acabou, mas a próxima já vai começar, Filipão, porque vai ter trades, vai ter o draft, vai ter aí a off-season agitada, muito time querendo se reforçar para disputar. Summer League também, Summer League, tudo isso. Os times já começam a se preparar para disputar o título de 2024 agora. Então já assina aí para não perder nada, porque vai ser muito legal. Filipão, vamos começar nosso episódio especialíssimo aqui do 3 Pontos e a Falta, né? Afinal, não é todo dia que a gente tem uma franquia aí se consagrando campeã pela primeira vez. Vamos começar aqui com a nossa análise do jogo, né? Uma partida que tem duas histórias diferentes, né? A gente tem ali o primeiro tempo em que o Nuggets entra visivelmente nervoso, né? Acho que é aquele nervosismo natural do time que tá prestes a ser campeão. Primeiro título, aquela pressão inimaginável que os jogadores estão enfrentando ali. E Miami entra super focado, dando tudo de si, consegue forçar muitos erros, né, do time do Nuggets, que bateu ali recorde de turnovers nessa série, estava irreconhecível. E Miami domina os dois primeiros quartos do jogo. O que a gente não imaginava, Filipão, para puxar mais uma das minhas analogias otaku aqui, que eu sei que a galera gostou da outra vez, tal qual o Rock Lee, quando soltou os 8 portões contra o Gaara, na verdade foram 8, foi parte dos 8, e ficou completamente sem energias pro resto da luta, Miami não soube aproveitar mais esse nervosismo de Denver no terceiro quarto, que foi tranquilamente o pior quarto da série de playoffs inteira, uma tijolada atrás da outra, os times não sabiam o que fazer direito, foi um negócio feio de assistir. Chegou no último quarto, o time de Denver botou a cabeça no lugar, jogou o que sabia e fechou a partida com tranquilidade, 94-89. Placar dos anos 90 aí. Como você viu essa partida, Filipão? Não, antes de mais nada, cara, tem que admitir que eu me emocionei no final do jogo ontem. Não apenas pelo jogo em si, mas por gratidão por essa temporada que acaba de terminar, cara. Foi a nossa primeira temporada no YouTube. E a temporada que basicamente mudou tudo pro 3 Pontos e a Falta, né? Eu me lembro que dia 26 de dezembro a gente fez aquela live com o Yuri Fonseca. É verdade. A gente tinha literalmente 450 inscritos, Bruno. Então poder terminar o ano tendo crescido 10 vezes em menos de 6 meses e ter criado pra mim, Bruno, eu falo sempre isso, a melhor comunidade de basquete internet afora, só me faz querer dizer muito obrigado a vocês, família, por terem confiado no nosso trabalho, e por literalmente serem a razão pela qual a gente tá aqui agora. Razão pela qual a gente fez aqui essa loucura de cobrir todos os jogos dos playoffs, né, Brunão? Literalmente todos. Às vezes viajando, né, sem ter tempo, mas querendo entregar para vocês, porque de fato a gente tem um carinho, uma gratidão muito grande por vocês permitirem a gente realizar esse sonho nosso. E, né, Brunão? Principalmente também por confiarem e quererem passar a temporada com a gente. Então, essa temporada para mim tem um gosto especial e eu tô animado pela próxima e pelas próximas, por que não, né, Bruno? Mas enfim, antes que eu me emocione aqui, Bruno, vamos falar do jogo. Estendo os agradecimentos do Filipão aqui, gente. Muito obrigado por todo esse apoio, todo esse carinho. De fato, assim, um canal que a gente começou de uma maneira até despretensiosa, né?
nunca imaginava que a gente ia ter esse crescimento enorme. E assim, basicamente só aqui no YouTube, né? Não teve nada muito elaborado em redes sociais, né? Foi pura e simplesmente pela força que Raiz. vocês deram pra gente aqui, apreciando o nosso Exatamente, conteúdo, comentando, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal. Isso realmente a gente não tem palavras para agradecer. O carinho que a gente teve aí ao longo desses quase 90 dias aí, né, Filipão? Começou mais... 90 não, 60, 70 dias, né? Que começou ali finalzinho de março, início de abril, e aí foi até o meio de junho aqui. A gente agradece demais, vocês são incríveis. É isso. Então, Brunão, eu sei que deve ter sido doído pra você enquanto torcedor, cara, mas pra quem assistiu o jogo como fã de basquete, assim como eu, foi um dos jogos mais emocionantes que eu me lembro de ter assistido nas finals, cara. Sei que, de um ponto de vista ofensivo, o jogo foi uma atrocidade, você bem trouxe, mas se a gente cobra muitas vezes intensidade, pilhagem, que os jogadores entendam o peso e a magnitude do jogo sendo disputado, cara, ontem os dois times deram um show. Não tem como negar isso. Foi a melhor performance defensiva de dois times que eu me lembro num jogo que valia o título, e foi simplesmente sensacional ver esses caras deixarem a vida em quadra, né? Você mencionou bem os números, né? A história do jogo, resumidamente, os dois times muito nervosos, mas nem por isso deixaram de acreditar, nem por isso não deixaram de brigar. E parecia, inclusive, me lembrou muito do jogo de polo aquático, cara. Sabe quando o jogador fica puxando o adversário pra debaixo da água? Sim, né? sim. Eu senti que pareceu isso, cara, porque literalmente ninguém queria perder esse jogo, Bruno, e eles fizeram de tudo pra compensar a falta de ataque com defesa. Só pra ter uma ideia, o Denver segurou o Heat, Bruno, pra 34% de quadra, 26% de 3. E numa noite em que o Denver chutou, Bruno, inacreditáveis, 5 de 28 de 3, 18%. E 13 de 23 da linha de lance livre, 56% só. Eles são um time de alta conversão. Eles ainda assim ganharem, Brunão, diz muita coisa, cara. E a primeira lição que eu tiro de tudo isso é o fato de que, assim como toda dinastia, ou princípio de, né, esse time do Nuggets vem pra mudar a NBA, cara. Se o Warriors fez isso quando foi campeão, né, fazendo a liga abraçar o small ball, jogar basicamente com o time todo fora do garrafão, o Denver volta agora pro basquete raiz, pro basquete das antigas. Eles são um time tão alto, tão forte, tão físico, que eles literalmente atropelaram, Bruno, todos os adversários nesses playoffs, jogando dentro do garrafão, pegando mais rebote, vencendo o jogo de xadrez, justamente porque tinham vantagem nos matchups. Foi assim contra o Wolves, mesmo com o Gobert e com o Cat. Foi assim com o Suns, que tirando 2 jogos ridículos do querido Booker, também foram jantados, principalmente porque o Ayton não teve resposta pro Joker. Foi assim como o Lakers, contra o Lakers também, Bruno, mesmo com Anthony Davis em quadra. O Heat até tentou compensar essa falta de atleticismo com a genialidade do coach Spoelstra, mas o resultado a gente viu, 4-1, Denver campeão, Bruno. Mas eles deixam claro, a mensagem que eles mandam é que realmente não vai dar para bater esse time sem altura. Não vai dar para parar Aaron Gordon, Porter Jr., KCP, Bruce Brown, Chris Brown, Bruno, sem fisicalidade, cara. E principalmente, não dá pra parar o Jokic sem um pivô clássico, cara. Sem um cara ali, um trator ali em cima dele. E é por isso que eu acho que, Bruno, nessa janela de transferência, a gente vai ver muito grandalhão recebendo um contrato maluco. E eu, inclusive, acredito que a hora do nosso querido Dwight Howard também vai chegar. E ele deve voltar pra liga, Bruno. Vai voltar de Taiwan, Dwight Howard. Eu acho que ele vai voltar, cara. Foi uma, obviamente, só um pequeno parênteses, o Dwight Howard foi uma das figuras que eu acho que ajudou um pouco a esse título do Denver ser atrasado, né? Porque foi justamente o Dwight Howard que conseguiu diminuir ali a efetividade do Nuggets, especialmente do Jokic, nas finais de Conferência Oeste em 2020 na bolha, né? Vamos lembrar que o Lakers e o Nuggets se enfrentaram nas finais de conferência lá na bolha também, e o Dwight Howard estava em quadra e ajudou. Basicamente o mesmo time, né? Você tinha ali poucas diferenças em relação a 2023. O KCP, que estava no Lakers, o Christian Brown, que é um dos novatos aí do time de Denver, mas a espinha dorsal do time era a mesma, né? Michael Porter Jr., Jamal Murray, Nikola Jokic. E por que eu tô falando tudo isso, cara? Porque Jimmy Butler, Bruno, 5 de 18 de quadra. Ben Adebayo, 9 de 20, apesar do baita primeiro tempo que ele teve. Gabe Vincent, 2 de 13. Max Strus, 5 de 12. Lowry, 4 de 13. Aaron Gordon, 1 de 6.
Porter Jr., 7 de 17. Jamal Murray, 6 de 15. KCP, 4 de 10. Bruce Brown, 4 de 14. Todo mundo tijolando. Nikola Jokic, 12 de 16. Menos o Nikola Jokic, exato. É só isso que eu consigo dizer, Bruno. No momento em que todos os jogadores chutaram, todos em quadra, combinados, Bruno, chutaram 35% de quadra, o Jokic teve 12 de 16, cara. Foi absolutamente regular mais uma vez. E nem preciso dizer que isso fez toda a diferença, né, cara? E é também por isso que eu chamei o Nuggets, Bruno, no último vídeo, de dinastia. Porque ele é tão bom, ele é tão regular, que ele é um daqueles caras que sozinho, Bruno, ele vai ganhar 50 jogos por Nuggets na temporada regular, cara. Antes da gente entrar nesse assunto de dinastia, eu queria pegar e falar um pouquinho especificamente sobre o Nikola Jokic. Filipão, queria que você queria ouvir um pouco a sua opinião a respeito dele, especificamente, porque, obviamente, não só nessa partida ele fez a diferença, como ele fez a diferença em basicamente todos os jogos, não só da temporada regular e dos playoffs, né? Eu vi uns dados aqui na internet que, na verdade, eu vi uma pessoa falando nas redes sociais e eu fiquei incrédulo e eu fui atrás para ver essa comparação e que, de fato, é uma comparação que é assustadora. Nesses playoffs, Filipão, o Jokic teve uma média de 30 pontos por partida, 13 rebotes por partida e 9,5 assistências. Médias muito parecidas, vou falar os números aqui. 30,7 pontos por partida, 15,4 rebotes e 3,1 assistências. Sabe de quem eu tô falando? Shaquille O'Neal nos playoffs do ano 2000. Parte ali do tricampeonato que ele teve com a dupla Shaq e Kobe no Lakers. Ou seja, a gente tá falando de um cara que teve uma pós-temporada no mesmo nível do Shaquille O'Neal, com uma diferença. Ele sabe passar muito bem e ele sabe arremessar muito bem de qualquer ponto da quadra. E você levantou a bola pra mim aqui, que eu tenho outra estatística talvez até melhor. Nikola Jokic teve 600 pontos nesses playoffs inteiros, 269 rebotes e 190 assistências. Bruno, ele liderou os 3 quesitos nesses playoffs 2023. Ou seja, foi a primeira vez na história que um jogador lidera os 3 atributos, as 3 métricas mais importantes do basquete. Então, como você bem falou, não foi uma dominância de pivô clássico, uma dominância física, foi uma dominância em todas as facetas do jogo. Então, por isso que esse cara é especial, e é por isso que eu tava dizendo que ele sozinho já consegue ganhar 50 jogos por Nuggets. E antes que as pessoas falem que eu sou maluco, não se esqueçam de que ele já fez isso 2 anos seguidos, quando jogou sem o Jamal Murray, que ficou fora por lesão. Ou seja, se o Joker continuar saudável, Bruno, não é loucura nenhuma dizer que esse Nuggets vai ser contender pelos próximos 4, 5 anos. Jamal Murray, 26 anos só. Jokic, 28. Porter Jr., 22, Bruno. Aaron Gordon, 27. E o melhor, todos com contrato ainda. Então, cara, não tem como não parabenizar esse time por tudo que eles fizeram a temporada inteira. Lideraram a Conferência Oeste de cabo a rabo, né? O Jokic não ganhou MVP, não se deixou ser abalado, pelo contrário, ele se motivou. E ontem foi até legal, quando ele ganhou o troféu de MVP das finais, ele não se importou, cara. Eu achei curioso. Eles dão o prêmio pra ele, ele deixa o troféu na mesa e fica com a filha aqui nas costas e vai embora. Vai ficar com a mulher dele. Ele nem quis pegar o troféu pra ele, assim, mostra que ele realmente tá preocupado em vencer enquanto grupo. E isso, pra mim, transforma esse cara na potência que ele é, Bruno. Ele não é um cara egoísta, ele não é um cara que está preocupado de fato com números, com as métricas dele. Ele quer ganhar, ele quer ser campeão, e o mental dele, essa tranquilidade dele se passou pro time inteiro. E mesmo pressionado em diversos momentos do jogo pelo excelente time do Miami Heat, Bruno, que fez os caras suarem sangue, né? O Nuggets foi lá e foi campeão. E eu acho, Bruno, um título muito especial, só para finalizar, que é um time, Bruno, que ganhou com as pratas da casa. Eu acho isso maravilhoso para a liga, Bruno. Eu sei que o KCP e o Gordon vieram como adições, né? Mas não são estrelas que forçaram a saída de outro time, por exemplo, ou que foram recrutados para formar um Big Three, né? Jokic, Murray e Porter Jr. são crias do Denver Nuggets, foram draftados pela franquia. E eu acho isso maravilhoso para a liga, porque vai mostrar para as estrelas de mercados menores que dá sim para ganhar sem ter que
sair, sem ter que montar um super time em algum lugar. Mostra também, Bruno, que dá sim para ganhar com o basquete coletivo. De um estilo de jogo, de um estilo tático que gira em torno de aspectos fundamentais do basquete. Ou seja, esse título do Nuggets para mim, Bruno, é muito simbólico, é muito especial, e eu acho que vem de fato para apimentar um pouco a liga, e eu acho que começa agora, já começa com essa off-season. Uhum. A gente previa uma off-season muito barulhenta, e eu acho que vai ser um pouco mais, porque todos os times, Bruno, principalmente do Oeste, estão ligados e estão entendendo que precisam melhorar muito para bater esse time. Sim. Não, muita coisa para puxar daqui do que você falou. Eu queria começar falando, obviamente, sobre para arrematar o assunto Nikola Jokic, né? Você puxou um negócio muito interessante de como que o impacto que a gente vai ver no mercado é de uma valorização ainda maior, né? Porque já é uma posição que está muito valorizada nos últimos anos, e provavelmente a gente deve ver isso aumentar e se intensificar ainda mais, que é esses contratos de pivôs, né? Assim, azar dos outros times que vão tentar, mas não vão conseguir achar um cara com um terço do talento do Nikola Jokic, porque de fato ele é... Ninguém vai, né? Ele é único. Ele é único, ele tem um conjunto de habilidades que é raríssimo dentro da liga, assim. E não é só pra posição de pivô, não, é pra qualquer posição dentro da quadra, é um cara que realmente é um talento geracional, assim, e a gente vai ouvir falar dele muito nos próximos anos, sem sombra de dúvidas. Outra coisa que eu queria puxar pra você, e obviamente, né, continuar um pouco esse assunto, porque eu acho que é um negócio que vale a pena a gente se elaborar um pouco mais, é essa ideia de que a gente pode estar começando a ver uma dinastia de Denver, né? Você já levantou ali os pontos de partida do time, né? Todo mundo jovem, tem um contrato ainda, o time está construído em torno de uma estrela que veio do draft, e é muito legal isso porque, né, a receita de times em mercados menores do sucesso é essa, tá mais do que provada. É o segundo time em 3 anos, né, que a gente vê acontecer isso. 2021 o Bucks também teve ali com o Giannis, né, cultivou ali o talento do Giannis, draftando ele lá em 2013, transformando ele na potência ofensiva que ele é hoje, e fez o Bucks sair de uma fila de 50 anos. Agora a gente tá vendo o Jokic fazer o mesmo, né? Inclusive tirando da fila eterna, porque Denver nunca tinha ganhado antes da noite dessa última segunda-feira. Mas você acha, né? O Denver parece ter tudo no lugar para continuar disputando o título. O que você acha que eles precisam fazer a mais para de fato a gente ver esse time se tornando uma dinastia? Ou melhor, tem alguma coisa a mais que eles precisam fazer, o que eles podem fazer para reforçar esse time? Como é que você vê isso? Bruno, vai parecer loucura o que eu vou dizer, mas eu acho que eles podem melhorar um pouco mais ainda a sua defesa. O Denver foi o primeiro time campeão na última década que não foi top 10 defensivo na temporada regular. E isso foi um número que a gente trouxe nos nossos vídeos ao longo do ano, né? Eles, obviamente, compensaram isso nesses playoffs. Eles foram 2 pontos piores só do que o Golden State Warriors ano passado, que foi uma defesa incrível, muito sólida no ano inteiro. Mas eles têm que melhorar nesses fundamentos se quiserem serem mais efetivos e conquistar essa dinastia, virar essa dinastia, sim. Então, o que eu faria era transformar um pouco desse elenco de suporte que sequer entrou em quadra nesses playoffs. Tô falando de caras como Thomas Bryant, por exemplo, que veio do Lakers e sequer jogou. DeAndre Jordan entrou ontem, 3 minutos por conta das faltas do Jokic, mas é um cara que não foi utilizado. E outros caras mais, né? Mas eu acho que esses caras podem ser transformados, eventualmente, em jogadores que oferecem melhor defesa, principalmente no perímetro, cara. Porque se eles são um time, Bruno, que contém bem os arremessos de 3 do adversário, já ficou provado que dentro do garrafão eles não vão perder. Ou seja, se eles melhorem nesse aspecto, eu acho que fica ainda mais difícil de bater o Denver Nuggets. Então, eu fico muito curioso para ver agora como eles vão reforçar ainda mais esse elenco de suporte já tão impecável, né? Vai dizer que tá todo mundo em contrato, menos o Bruce Brown. Ele vira free agent. Eu imagino que, obviamente, ele vai querer ficar, a menos se alguma outra equipe dê um contrato muito grande, né? De muito dinheiro para ele. Mas eu acho que eles têm as peças certas, mas que podem melhorar nesse quesito apenas para se transformar de fato num time muito, muito mais difícil de ser batido ainda. Eu concordo 100% com você. Eu acho que, de fato, é muito doido a gente pensar que eles conseguiram fazer tudo isso, né? Numa temporada em que a gente sempre
ficou expondo aqui os limites de vários times que a gente imaginava contenders, né? Esse time aqui falta ali um banco, falta uma equipe de rotação mais profunda, né? E é muito louco a gente pensar que Denver conseguiu ganhar esse título com praticamente só 7 jogadores, né? 8 nessas últimas 2 partidas, porque o Christian Brown, que é o novato, começou a ser mais acionado, mas do início dos playoffs até o jogo 3, jogo 3 e 4 ali das finais, basicamente 7 jogadores. O quinteto titular, o Bruce Brown, e muito de vez em quando o Jeff Green aparecendo, mas era ali uma rotação muito reduzida. Então, de fato, ali você trazendo ali mais jogadores mais confiáveis, né? Ou talvez ampliando um pouco ali essa rotação, porque de fato o Denver até se reforçou bastante na janela. Sim. Para ter ali um banco mais profundo, só não chegou a colocar tanto esses jogadores em quadra durante os playoffs. Mas eu acho que sim, dá para melhorar. Eu acho assim que é muito doido a gente pensar nisso agora, mas que talvez alguém para ser reserva imediato do Jamal Murray, eu acho que também seria algo interessante ali, um pontuador de 3 confiável também, que possa dividir um pouco ali essa carga ofensiva, né? Porque a gente viu ao longo dessas partidas o quanto que o Nuggets pode ter a sua vida complicada quando a gente não tem ali o Murray tão eficiente, né? Que ele é sempre a alternativa. Quando o Jokic não consegue achar um espaço ali no garrafão, quase sempre ele consegue, mas quando ele não consegue, ele vê ali o Jamal Murray livre, lança, e o Murray quase sempre acerta de 3. Inclusive nesses playoffs ele foi simplesmente absurdo, né? 39,6 de 3, assim, foi uma eficácia espetacular do jogador que teve que superar uma baita de uma lesão, inclusive, né? Uma super história de superação também que a gente viu aí do Murray pra conseguir esse título. Mas eu concordo com você, assim, o Nuggets tem tudo e mais um pouco pra continuar disputando o título da NBA pra valer ali, sei lá, pelo menos nos próximos 3, 4, 5 anos, assim, com tranquilidade. E pra fechar, pra arrematar, porque eu sei que vai ter gente aqui, pô, Bruno, torcedor do Miami Heat, assim, eu fiquei com raiva porque eu acho que em determinado momento ali do início do terceiro quarto, o Miami teve muitas oportunidades de abrir uma distância legal no placar e conseguir vencer essa partida. Mas eu acho que dificilmente ia conseguir vencer 3 partidas em sequência do Denver. Então, assim, apesar de ter sido uma temporada que terminou com uma derrota, né, terminou com o vice-campeonato, o time foi muito, mas muito, mas muito além do que se esperava. Né? Se você recuperar os nossos vídeos aqui do início dos playoffs, eu achava que o time ia ser varrido pelo Milwaukee Bucks. Essa era a minha perspectiva. Beleza. Passou do play-in, mas vai enfrentar o Bucks, cara. Vai enfrentar o Giannis. É um 4-0 vindo aí. Não tem nem o que esperar. E, pô, chegou na final, assim. Então, de fato, nada diz melhor o quanto a realidade ultrapassou as expectativas. Acho que não só de mim, mas da maioria esmagadora dos torcedores do time. Então, assim, tá muito bom. Tá muito bom. Eu acho que é muito animador. Também eu acho que é um time que pode se reforçar, pode buscar ali no mercado alguns reforços interessantes, especialmente eu acho que na frontcourt, né, tendo ali opções ali para jogar com o Jimmy, para jogar com o Bam Adebayo, mas assim, foi excelente, não tenho do que reclamar mesmo, foi muito bom. E é isso! Chegamos aqui ao final, Filipão, não só de um episódio, mas de uma temporada que definitivamente vai ficar na história aqui do 3 Pontos e a Falta. E a gente só tem a agradecer pelo carinho, pelo apoio, pela audiência, pelas mensagens dessa comunidade maravilhosa que está aqui com a gente. Não se esqueça de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário aqui, de assinar o canal e ficar ligado, porque, obviamente, a temporada acabou, mas os 3 pontos e a falta não para! Vem a off-season aí, semana que vem vai ter draft já. A gente deve ver nesses próximos 10 dias aqui uma movimentação intensa do mercado já, muitos jogadores trocando de time e quem sabe aí algumas loucuras, porque tem time que gosta de cometer loucuras perto do draft, né? Aproveitando ali as escolhas de primeira rodada para tentar reforçar os seus times com jogadores, com estrelas, com basicamente tudo. Então, não se esqueça aí de acompanhar a gente porque vai ser muito legal. Filipão, tamo junto demais.
Muito obrigado. Muito obrigado a você que assistiu a gente até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!